Olá! No vídeo de hoje falaremos do artigo Practical Transparent Operating System Support for Superpages. O sistema de gerenciamento de memória dos sistemas operacionais modernos possuem algumas funcionalidades. Então, o que acontece? A gente vai ter a funcionalidade do hardware, que a gente vai discutir um pouco mais na frente, e a gente também tem a questão dos processos. Qual que é a área de endereçamento de um processo? Então, vamos lembrar aqui que um processo ele tem a parte do conjunto de instruções, que fica no texto aí, né? Que é a imagem binária do processo, conjunto de instruções. Você tem a parte também de dados, tá? Que são variáveis estáticas inicializadas. Você também tem a parte BSS, que são as variáveis estáticas que não foram inicializadas. Você também tem o heap, que é onde você aloca memória, quando você usa lá o malloc em C. E você também tem a pilha, que, por exemplo, quando você chama funções, tem que alocar na pilha. E, além disso, a gente tem também 1 GB do espaço de endereçamento do processo para o espaço do kernel. Lembrando também que os processos não começam no endereço zero para detectar quando tiver a falha do segmentation fault para acessar um ponteiro nulo. Então, esses text, data, PSS, heap e stack são considerados objetos. O sistema operacional possui duas estruturas de dados. A primeira estrutura de dados que o sistema operacional utiliza para gerenciamento de memória são os objetos de memória. Então, a gente, por exemplo, mostrei para vocês o código, que é o text, o heap e o stack, eles acabam sendo objetos do sistema operacional. Cada um desses objetos possuem atributos. Por exemplo, quais são os atributos do heap? O heap ele vai ter que ter um endereço onde ele começa e também tem que ter um tamanho, sendo que o tamanho do heap varia com o tempo. Quais são os atributos do código? Também vai ter o endereço que ele inicializa, tá? Ele também vai ter um tamanho e, além disso, também vai ter o arquivo que ele carrega com o conteúdo de instrução. A gente tem a pilha. Normalmente, um processo terá quantas pilhas? Quantas pilhas a gente vai ter? Uma só? Não. Se você pensar que a gente está dando K threads, então, cada thread vai ter sua própria pilha. Então, a gente pode ter várias threads. A gente pode ter K pilhas. O mapa de memória também pode ser mapeado em arquivo. Então, a gente pode ter, no caso aí, M mapas de memória. Então, a gente pode ter vários objetos executando um processo. Como é que a gente utiliza o mapa de memória? Hoje em dia, se você fazer a seguinte chamada, pode falar VA, que é Virtual Address, né, vai receber o quê? Você vai fazer a função mmap, passar um arquivo. Esse arquivo, então, vai ser jogado por mapa de memória com endereço. Então, você está mapeando a memória, tá, para carregar um arquivo. E aí você depois pode acessar essa área de memória como se fosse um ponteiro, né? Aí você pode fazer for v igual a endereço VA, aí você pode fazer v++ e vai acessando, então, o endereço da memória. O segundo tipo de estrutura de dados que a gente tem é a tabela de páginas. O que é a tabela de páginas? Então, em geral, a tabela de páginas tem dois níveis. Vai acontecer o seguinte: vai ter o requisito o pedido na requisição para acessar a memória virtual. Normalmente esse campo tem 32 bits, e aí 20 bits vão ser para mapear para a tabela de páginas, e os outros 12 bits são de offset. Aí, existe aí a unidade de gerenciamento de memória, que é a MMU, que ela vai ter um registrador que tem o ponteiro CR0, que vai apontar para o início da tabela de páginas. A tabela de páginas, o que ela faz? Ela vai mapear, então, um endereço virtual para um endereço físico. Então, vai mapear que dado o endereço virtual vai para o endereço físico. Tá? E aí, só depois, com o endereço físico, você vai acessar a memória.
aí vai retornar o conteúdo da memória. Então, nesse exemplinho aqui simples que mostra como funciona, quantas vezes eu precisei acessar a memória para conseguir acessar um dado da memória. Então, lembrando que a tabela de páginas também fica em memória. Então, no caso aqui, ele fez a requisição, ele vai ter que acessar a memória uma vez, duas vezes, para ter um endereço físico. E depois acessar de novo. Então, eu precisei fazer 3 acessos em memória para conseguir acessar o conteúdo. Então, repare que fica bem lento. Tem como melhorar isso? Além disso, outro aspecto importante é o seguinte. Imagine que eu rodei isso aqui para o processo A. E agora, eu vou rodar isso, por fazer troca de contexto, e vou rodar o processo B. O processo B ele vai ter outra tabela de páginas, tá? Então, quando acontecer uma troca de contexto, a tabela de páginas também vai ter que mudar. Então, a gente chama de flush, tá? Vai ter que descarregar a TLB e carregar a TLB nova. Então, toda vez que você tem troca de contexto, você tem que atualizar aí, trocar as tabelas de página. Algumas otimizações que o sistema de gerência de memória fornece são, primeiro, a página sobre demanda. Então, imagina que eu tenho aqui um código para fazer LS. Aí você vai carregar o código do LS, tá? E ele vai querer acessar o endereço. E aí essa página pode não estar em memória. Então, você tem que ir lá no disco e buscar essa página. E para que ele vai fazer isso sobre demanda. Ele não faz isso a priori. Ele faz isso só quando necessário. Então, a gente fala que isso daí, então, vai ser fazer paginação sobre demanda. E a alocação também, que se chama de alocação preguiçosa, só vai fazer alocação sobre demanda. Outro exemplo que a gente tem é o do artigo anterior, que imagina que eu esteja rodando dois aplicativos. Estou rodando aqui o navegador Chrome A e um processo navegador Chrome B. E aí eles vão ter o mesmo conjunto de instruções em alguma parte do código. Então a gente pode compartilhar essa página, tá, para os dois para diminuir o espaço utilizado. Então esse aqui é um exemplo do artigo anterior. E o outro exemplo que a gente tem é para a gente poder fazer comunicação entre processos com cópia zero, ou seja, você não vai copiar nada. Então, isso também tem a ver com o artigo do Singularity. O A aqui vai fazer um send x, onde x é o endereço. Aí ele vai no endereço x e vai escrever o conteúdo. Depois que fizer o send x, o B vai receber essa mensagem, e aí o A não vai ter mais acesso para escrever nessa página. Perdeu o acesso. E aí o B vai poder acessar aquele endereço. Dessa forma, o A e o B conseguem se comunicar. O A pede esse acesso para não poder ter escrita dos dois ao mesmo tempo. Então, vocês podem lembrar lá do artigo do Singularity. Então, por isso eu faço a Zero Copy Interprocess Communication. Existe, atualmente, um intervalo aí entre a velocidade do CPU e a velocidade da memória. Esse gráfico mostra ao longo do tempo aqui, temos anos no eixo X, e a gente tem aqui a melhora no eixo Y. Essa primeira linha aqui mais baixo é o tamanho da memória física de RAM. Tá? E aqui em cima a gente tem o melhoramento da velocidade dos processadores. Então, tá? Aqui até o ano de 2010, de 80 a 2010. O que a gente pode ver? A gente tem o seguinte gráfico, então. A gente tem aqui a velocidade da memória crescendo nessa velocidade. E a gente tem a velocidade da CPU nessa velocidade. E aqui está o desempenho. Então, repare que existe aqui um intervalo, tá? E esse intervalo só está aumentando. Então, cada vez mais, as CPUs estão ficando cada vez mais rápidas e as memórias não conseguem acompanhar essa velocidade. Então, existe aí um intervalo, tá? Entre a velocidade da CPU e da memória. O que isso implica? Implica que quando um processador tenta acessar a memória, fica muito custoso. Então, a gente tem que diminuir esse custo. Então, é uma penalidade acessar a memória. Tá? Então, por causa desse intervalo entre velocidade da memória e velocidade da CPU, que a gente precisa melhorar isso. Existe, então, a unidade de gerenciamento de memória, que ela tem lá na unidade de memória um registrador CR0 que vai apontar para a tabela de páginas. E a tabela de páginas vai ser 2 níveis, e o que ela vai fazer? Ela vai mapear o endereço virtual para uma página física. O que mais que a gente tem? Então, a gente vai ter o seguinte, quando você fizer um pedido aqui do endereço virtual para acessá-lo, a gente vai ter uma TLB, que é o Translate Local Site Buffer, tá? Que não está mais com cache, que ele vai mapear
o endereço virtual, que é virtual page number, para um physical page number. Então, está mapeando o endereço virtual para o endereço físico. E aí, ela vai te dar então, o endereço da memória, depois na memória você vai acessar o conteúdo. Para tentar melhorar isso, também tem outras duas abordagens. Ao tentar buscar o endereço virtual, ele também tem um cache que mapeia o endereço virtual direto para o conteúdo. Repare que é diferente. Aqui, anteriormente, o endereço virtual mapeava para outro endereço físico, que depois ia na memória e mapeava para o conteúdo. Para não precisar ir na memória buscar o conteúdo, você pode manter uma cache também que mapeia o endereço virtual para o conteúdo. Tá? Mas essa cache é pequena. Além disso, a gente também tem uma outra cache que, ao acessar o endereço virtual e pegar o endereço físico, você vai também mapear o endereço físico para o conteúdo. Sem precisar acessar a memória. Então, a gente tem dois caches aqui. A gente tem um cache para endereço virtual, para conteúdo, e tem um cache do endereço físico para conteúdo. Tudo isso para quê? Para tentar minimizar o acesso à memória, porque o acesso é mais lento do que o processador. No caso de hypervisor, né, ele também vai manter uma cópia no shadow page. Então, quando você for fazer essa pesquisa, você vai fazer uma vez, tá? E vai olhar lá no shadow page. Toda vez que o GuestOS for atualizar a tabela de páginas, né, ele também vai ter, o hypervisor vai atualizar a shadow memory. E só lembrando, né, que toda vez que trocar de processo, tem que fazer o flush da TLB. Você precisa trocar o conteúdo da TLB por processo. Então, obrigado, pessoal. E até o próximo vídeo.